sou manso e humilde de coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, rezemos em silêncio, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. É o Espírito Santo o intérprete por excelência da Escritura. Peçamos a sua ajuda, o seu auxílio. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Uma jornada longa no Evangelho de Lucas, 10 capítulos. Na medida que vai aproximando da Cidade Santa, quanto mais perto, mais claro vai ficando quem é Jesus, mas também vai ficando mais tensa a situação ao redor dele, porque há uma caminhada progressiva para chegar ao ápice da revelação dele e de sua missão, de sua obra salvífica, mas também há uma rejeição progressiva. Cada passo mais perto de Jerusalém é também um avanço no ambiente de rejeição. Vamos lá?
Nós estamos hoje no capítulo, começando o capítulo 14, versículo 1, depois pula para o 7 até o 14. O texto diz assim: aconteceu, no versículo 1, aconteceu que num dia de sábado Jesus foi juntos comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. O movimento dos fariseus em Israel começou depois da destruição do templo de Jerusalém por parte da invasão babilônica. Sem o templo, sem o lugar do culto e do sacrifício, um movimento leigo, fora do ambiente dos sacerdotes, que nem tinham mais o espaço, deportados para a escravidão do Egito, um movimento leigo em Israel, começa a perguntar: e agora, sem o templo, o que é que vai nos codificar, nos assegurar, como povo de Deus, caminhando sem a nossa identidade, sem a pátria, sem o templo? Pegaram a palavra. Surge o movimento dos fariseus e o movimento dos mestres da lei, como um projeto de zelar dos livros sagrados, de produzir os livros sagrados, de guardar livros sagrados para serem preservados para as gerações futuras diante de qualquer outra invasão em Israel. O problema é que, com o passar do tempo, esses dois movimentos, os mestres da lei e os fariseus, dois grupos que surgiram para cuidar da palavra, eles passaram a serem tão honrados, tão prestigiados, que ficaram mais honrados do que a palavra. Passaram a ter um prestígio e uma opinião sobre si mesmos mais elevada do que a opinião sobre a palavra. E às vezes acontece isso com a gente na igreja. A gente começa a pensar que a gente é mais. Jesus vai parar na casa de um dos chefes para tomar uma refeição. Você vê aí que pulou o versículo 2 até o 6. Na cena, ele curou um hidrópico na casa do fariseu, um barriga d'água. Uma doença que era associada aos pecados cometidos no campo da sexualidade, dentro da casa do fariseu. Provavelmente a cena é, no capítulo 13, no versículo 31, Jesus está caminhando, muito provavelmente na direção da sinagoga, no sábado, indo para a sinagoga para a celebração da palavra. Um fariseu aborda Jesus e diz para ele assim: vai-te embora daqui, Herodes quer te matar. Jesus reage de uma maneira bem dura. Vai dizer a esta raposa que não é bom que um profeta morra fora de Jerusalém. Depois Jesus se volta para Jerusalém e faz uma lamentação: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. E aí imediatamente vem essa cena. Então, é num clima de hostilidade. O fariseu que fala: Jesus, vai-te embora porque Herodes quer te matar. Jesus fala para ele, rezando para Jerusalém, dizendo: é você que não me aceita, rapaz. São vocês que não acolhem a minha pedagogia, o meu conteúdo, o meu método, e não acolhem a mim. Pronto, vamos lá? Nesse ambiente de hostilidade é que Jesus vai para comer. Jesus tinha se tornado um pregador famoso. Foi para a sinagoga, terminou a pregação, o chefe dos fariseus abordaram Jesus dizendo: o senhor vai comer aonde? O senhor é um peregrino? Bora lá para casa. E o interesse é, o versículo diz, e eles o observavam. Bora lá para casa para ver se o seu comportamento bate com essa doutrinazinha que você anda pregando por aí.
Vamos avaliar? Chegando lá, a gente pensa que a gente está vigiando Jesus, mas Jesus também está cuidando de nós. Vamos. Versículo 7. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Existe isso hoje? Vamos ver se ele tem uma palavra para ensinar a gente a ser convidado. Se existe um protocolo para os convidados. Nós estamos vivendo uma crise de civilidades, crise civilizatória. Cada vez menos nós temos polidez para convivialidade. Quando a gente perde as condições, a nobreza para ser convidado, aí o trem está feio. E Jesus mostra como superar isso. Ele notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Na verdade, uma sentença ao estilo dos provérbios. Vamos lá? Versículo 8, todos lendo. Crianças, vocês também, ajudem-nos. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Pronto, aí encerra com a sentença. Cuidado, antes da sentença, cuidado porque há uma possibilidade enorme de uma má interpretação desse texto. Parece que Jesus está ensinando a gente a ser um encenador, que senta no último lugar, fazendo uma cena de humilde, mas aguardando no microfone alguém chamar o meu nome e eu passar à frente de todo mundo e Se Jesus estivesse fazendo isso, ele estaria contradizendo todo o texto. Não é isto que Jesus está dizendo. Chamando a gente para ficar no último lugar, para aguardar a hora da pompa e da circunstância. A sentença que vem agora explicita o que significa ir sentar no último lugar. Versículo 11. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Pronto. O que significa ser humilhado ou ser elevado? Um dos elementos mais difíceis de digerir no modo de comportamento do cristão, e que o Papa Bento fez bons textos sobre isso, e o Papa Francisco repete-o constantemente, que é o seguinte: na verdade, difícil de engolir a ideia que o Papa Francisco diz. Na verdade, não existe humildade sem humilhação. Toda humildade é sempre carregada de humilhação, para quem a exercita. Sempre. Porque a humilhação é a coragem de você pôr-se fora da cena. Nos próximos domingos, Jesus vai aprofundar esse tema da humildade, falando do renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque seguramente essa sentença provocou nos apóstolos um grande conflito. Jesus é por excelência o
humilde e humilhado na cruz. Ele é um modelo perfeito de humildade. Até quando ele foi elevado, ele foi humilhado. Na verdade, só o elevaram para humilhá-lo. E é aqui a excelência da humildade, a cruz. Por isso o critério da renúncia de si e segui-lo é o critério da renúncia, da elevação que o mundo tão vaidosamente estimula a gente a desejá-la. A humanidade escrava da elevação, do holofote, do tweet, do like, não é? Tem muita dificuldade de entender a humildade e a humilhação. Humildade representa o próprio modo de ser e agir de Deus, diz Bento XVI. O caminho da humildade é a escolha por excelência de Cristo. Um Deus que Paulo aos Efésios vai dizer que, sendo Deus, aprendeu o que significa a obediência, esvaziando-se a si mesmo, se fazendo obediente até a morte, morte de cruz. Um Deus que se esvazia de si mesmo. Isso é a humildade. Humildade não é eu ter um comportamento simulado, um faz de conta na fachada, que é manso, que é humilde, que é vozinha baixa, mas está o tempo inteiro atentíssimo para ver se o elogio, o reconhecimento, a elevação vem. Esse é exatamente o jogo, o simulacro de Satanás, para pegar a gente na falsa humildade. Pronto. Escolher o último lugar significa uma autoconfiança tão grande, que ele sabe, nesse ambiente de hostilidade, de rejeição, que vão levar-me para a cruz, eu sei em quem coloquei a minha confiança. E na hora mais humilhante, de deboche e escárnio de tudo, um pregado ao lado dele diz: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, se és filho de Deus. O soldado grita, diz: se és filho de Deus, desce da cruz. Ele é execrado, e no silêncio, ele vai até o ápice da sua autoconfiança para dizer: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Humildade, ela é fruto de uma convicção profunda que você tem, de uma maturidade, de um amadurecimento, daquilo que codifica a sua relação com o que de verdade conta: Deus e somente Deus. Amém? Humildade é uma realidade que te habita, porque você não precisa de outra realidade senão a confiança nele. É o que conta. Portanto, um humilde senta no último lugar, porque para ele o mais importante foi você ter me convidado para esse almoço. Obrigado. Qual banco, qual cadeira, qual mesa, não se preocupe com isso, que eu estou aqui por causa de você que me convidou. Na verdade, se tem uma coisa que nós estamos perdendo, e cada vez mais com dificuldade, é de preparar almoços e festas e jantares em nossos ambientes de família, porque cada vez mais a gente escuta a grande decepção que as pessoas têm fazendo o evento e vendo o comportamento dos convidados não corresponder à grandeza do sentimento com que moveu quem o convidou. Isso existe? Está uma crise sem precedentes na história do mundo. Eu escuto as pessoas dizerem: padre, pessoas que eu amo,
não compensa mais preparar tudo, não compensa, não vale a pena. Que no fundo não merecem. Vai para comer, para beber, não conta a gente, não conta a amizade da gente, não conta o respeito com as coisas da gente. Ser convidado deveria ser para o cristão o elemento que basta. Você lembrou-se de mim, obrigado. O que conta é isso. E por causa disso, o resto, se eu não comer nada, não beber nada e nem tiver banco para mim, não é importante. Até ele foi isso, não é? Marchou para Jerusalém, lá da Galileia, para chegar ao trono dele. Qual foi? O Calvário, a cruz. Essa é a humildade por excelência. Dê uma salva de palmas para o humilde. Brada. O humilde. O que cantamos na aclamação, tirado do Evangelho de João, não é? Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos agora, aprendendo a ser convidado, a gente vai aprender agora a convidar, que também é uma arte, que está em crise. Nós não sabemos, ou cada vez mais perdemos a civilidade no modo de nos comportar como convidados, mas também como quem convida. E Jesus tem um recado para nós. Vamos lá? E disse também a quem o tinha convidado, versículo 12. Bradem, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Então, o problema é, quem convida não pode querer em troca recompensa. Quem é convidado não pode querer em troca ser elevado. E quem convida não pode querer recompensa. Pelo contrário, versículo 13. Quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Se Jesus fosse escrever esse evangelho, dizer essa parábola hoje, talvez, vendo que nós pioramos um pouco a sociedade do tempo dele para cá, diria: sim, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos podem retribuir. E eles retribuem. E hoje eles retribuem com voto. Não é? Eles são a grande camada tratado como verme, como lixo, mantido em estado vegetativo, apenas sugando o resto do que os poderes públicos têm para mantê-los apenas despertos no dia do voto. Mais nada. O problema do que faz a festa, fazer a festa sem querer ser retribuído. Na verdade, quem faz a festa não deveria ter outra motivação senão a alegria de convidar e não querer mais nada. O resultado, e quantas pessoas, quantas famílias, quantos pais e mães eu conheço que se decepcionaram com os filhos, com os genros e com as noras, e que não está fácil isso, de jeito nenhum, e pararam de ter o almoço de domingo porque virou um aborrecimento sem medida, um desgaste. Isso existe?
Mães, eu conheço mães elevadas, nobres, elegantes, um padrão sofisticadíssimo de organização, de planejamento no almoço de domingo, para vir um povo sem polidez e sem civilidade para o almoço de domingo. Disseram, compensa não, vale a pena não. Peço um marmitex, um iFood, como sozinha na minha casa, guardando as pratarias e as porcelanas inglesas e chinesas mais sofisticadas, como sozinha, porque não compensa. Isso existe? Eu estou com taquicardia tocando esse assunto. Porque é uma crise. É uma crise na realidade mais profunda nossa. Quando a gente perde o encanto com a mesa e com a alegria ao redor da mesa da nossa casa, morreu tudo. Esvaziou tudo. Quando o ápice da convivência humana em todas as culturas, povos, no estudo da sociologia, da antropologia, da psicologia social, tomar refeição junto é o ápice de todos os povos, culturas, em todas as épocas. Quando a gente perde o encanto de estar junto e diz, é melhor deixar os armários fechados, porque não compensa, a gente quer retribuição e a gente não põe mais na alegria de estar junto o centro, independente das opiniões, da chatice, está salgado demais, está sem sal, está doce demais, está sem doce, está gelado demais, está quente. E a gente passou a dar corda para essas opiniões aborrecidas e desgastantes, e a gente foi endurecendo o coração e guardando e trancando os armários. Precisamos recuperar, antes de recuperar a civilidade no comportamento de ser convidado e de convidar, precisamos recuperar nas entranhas do nosso ser a capacidade de lidar com a tensão da convivência, o conflito da convivência. Esse é o problema. As ideologias foi separando a gente em compartimento de querer ficar só com iguais. Ideologia faz isso com a gente, não é? Ela põe a gente disposto a querer ficar só com iguais. De direita, de esquerda, de católico na linha tal, de católico na linha tal. A ideologia foi transformando a gente em idiota de mão única. Intolerante. E achando que é certo e querendo trazer um monte de ratinhos que reproduz o comportamento da gente, que dá para a gente a presunção de ser certo. Isso é que a ideologia faz com a gente. Tanto a ideologia estúpida de direita, quanto a ideologia estúpida de esquerda, faz isso com a gente. Transforma a gente em idiota de mão única. Atropela tudo que vier na direção. A gente não sabe dividir com ninguém. A gente só sabe suportar o mesmo som, a mesma voz, o mesmo cheiro, a mesma cor. Saída. Sabe por que viramos isso? Eu vou espiritualizar agora num nível que eu nunca tinha me tocado. Sabe por que nós chegamos a esse desgaste na convivência? Porque as ideologias estragaram a gente por dentro. As ideologias passaram a transformar a gente em robozinho, em ratinho de laboratório, que põe uma fachada na gente, um padrão estético, externo, e nós mesmos nos tornamos incapazes de conviver conosco mesmos, com a realidade do que somos. No fundo, a gente não tolera não é os outros, a gente não tolera a verdade do que a gente é. Por isso precisamos recorrer tanto aos apelos dos medicamentos, para levantar um pouco, para baixar um pouco as realidades internas. Saída psicoespiritual.
Pode pegar pesado? O fariseu que preparou a mesa tão bonita, chamou Jesus e fica observando Jesus para criticá-lo. Jesus vê o comportamento dos que disputam os primeiros lugares, a mesa tão sofisticada na casa do fariseu, tudo tão bem ordenado, tão harmoniosamente preparado. E Jesus pergunta assim: você é muito polido ao redor da mesa, cadê o seu lado, os seus outros lados? No fundo, dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, no fundo, deve habitar Jesus, um mestre e Senhor. Dentro de nós deve habitar um fariseu organizado, disciplinado, estudioso, engenhoso nas coisas. Mas dentro de nós também precisa ter lugar para o pobre, para o aleijado, para o coxo, para o cego, que a gente é. Tem dimensões da vida para as quais eu sou cego, outras dimensões para as quais você é cega. Cadê o seu cego que te habita? Cadê o aleijado que te habita? Cadê o coxo que te habita? Não fica expondo só o rico, o nobre, o parente, o amigo rico, o vizinho rico, não. Exponha. E isto é que é difícil na mesa, porque a mesa revela os múltiplos eus que eu tenho. A mesa faz alguém que está do meu lado dizer assim: fala um pouco mais baixo, mastiga com a boca fechada, põe menos no prato. Eu, pelo menos, fui criado numa família simples e humilde, mas com altíssimo padrão de modos e etiqueta ao redor, na hora da refeição. A hora da refeição nas nossas famílias era a hora mais nobre de convivência, mas era a hora também que tudo aflorava, e era a hora que os nossos pais e mães não perdiam a oportunidade de dizer: filha, não diz isso, esse tipo de coisa, não fala assim, não é? Não comporte desse jeito, não beba desse jeito, não era? A mesa se tornou um lugar de confronto, de conflito da realidade interna que a gente é. E a gente passou com as possibilidades de pedidos do iFood e nos grupos de amigos chamar só iguais. Vizinhos ricos, parentes, amigos, e apagando os outros. O que Jesus está propondo é: o que é a igreja de Jesus? Católica. Católica significa universal. Aqui ou entra todo mundo ou não tem missa. Amém? Aqui ou a gente convive com todas as ideologias e até com quem não tem ideologia nenhuma, ou não terá culto a Deus. Amém? Amém. A mesa da Eucaristia tem que educar a gente para transformar a mesa da nossa casa num ambiente onde possa manifestar a verdade do que a gente tem dentro de nós e enfrentar o que a gente tem dentro de nós. Você imagine, contraponha comigo o versículo 12 com o versículo 13. Quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Versículo 13. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz. Pronto. Na verdade, Jesus quer dar para nós um equilíbrio. Está faltando o nosso lado pobre, aleijado, coxo e cego na mesa. É elevada. Esse raciocínio eu peguei de um teólogo de altíssima envergadura. O que Jesus está reivindicando é que, ao redor da mesa da nossa casa, que possa aflorar tudo que a gente é, sem medo, sem máscara.
Amém? Que o almoço da nossa casa nesse domingo seja o mais elevado banquete. Com tudo que a gente é e tem, acolhido, amado, uma expressão cara da psicologia moderna, acolher, integrar, para depois superar. Primeiro integra, depois supera o que precisa ser superado. Então, tu serás feliz. Vamos melhorar a mesa da nossa casa, mas vamos também melhorar a mesa da Eucaristia. Domingo passado, tinha uma mãe, a criança com um brinquedo, a missa inteira, um brinquedo daqueles barulhentos. Fiquei de olho nela, no final da missa, chamei, falei para ela, mãe, cuida do brinquedo da criança. Ela, como boa mãe, já enfureceu, dizendo, a criança não pode brincar. Falei, pode. É só questão de polidez. Traga um brinquedo que não faça tanto barulho. Só isso, mãe. A criança, dentro da missa, ela é criança. E vai comportar-se como criança. Mas dê a ela, dizendo assim, filhinho, olha o tanto de gente participando da Santa Missa. Brinca com um trem que não inferniza o resto. Por que que agora a liberdade que o cão pôs na cabeça nossa tem que deixar todo mundo fazer tudo o que quer o tempo inteiro? Sem considerar ninguém, hora nenhuma. Isso é a ditadura do umbigo, é a escravidão do umbigo. Isso não é felicidade, isso não é liberdade, isso não é pedagogia libertadora, isso é escravidão. Acolha, ama e amar a criança como criança. Não engessá-la e querer que ela se comporte como nós velhos, mas ajudá-la a se comportar considerando, benzinho, tem mais gente ao redor da mesa, não está só você aqui não. Amém. A pedagoga que sabe do que é isso. Inclina a sua cabeça, diga a Jesus que você deseja imensamente viver a alegria de ter sido convidado para essa Eucaristia, que você aceita o convite dele para a mesa da Eucaristia, mas que você aceita também todos os que ele convidou, não só você, não só os que pensam como você. Diga a Jesus que você deseja e vai transformar a mesa da sua casa um ambiente onde tudo que você é e a sua família é possa ser revelado, acolhido, integrado, amado, respeitado, mas principalmente moldado e educado segundo o coração de Jesus. O maior teste é deixar o coração de Jesus nos moldar, nos modelar ao redor da mesa da Eucaristia e ao redor da mesa da nossa casa. Reze. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração E deixa. e deixa a luz do céu Vamos cantar? entrar.
Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. no seu coração, na mesa da sua casa. Deixa. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem. Abre Bem as portas do teu coração. De pé. E deixa a luz do céu. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Agradeça a Jesus por todas as pessoas que te amam, te querem bem e sempre te convidam para estar com elas. Os amigos, a família, os irmãos da comunidade. Se lembre das pessoas que têm alegria em te acolher. Agradeça a Deus, a Jesus, por essas pessoas. Agradeça também pelas pessoas que você gosta de convidar, que é bom, que vale a pena toda a dedicação e todo o esforço, te faz feliz acolhê-las, recebê-las. Agradeça também. Poder acolher, poder receber na sua casa, no seu coração. Agradeça essas pessoas. Agradeça pelos recursos que você tem em poder acolher no seu modo. Agradeça. Agradeça a Jesus que acolhe você hoje ao redor da mesa da Eucaristia. Diga a Ele que você vai mudar seu modo de cuidar da mesa da sua casa e da mesa da Eucaristia. Diga a Ele que você vai fazer um pacto, uma aliança de comunhão com Deus e com os irmãos ao redor da mesa da sua casa e da Eucaristia. Firme um pacto com Jesus. Abra seu coração a Jesus e mostre a Ele tudo que você esconde de você mesmo, de você mesma, com vergonha, com humilhação. O pobre, o coxo, o aleijado, o cego, que te habita e você esconde. Aqueles lados estranhos que você não aceita e sabe que os outros não aceitam e você sofre. Diz a Jesus que você quer integrar na sua vida o que você é, te amar e te respeitar como Deus te criou e te fez. E canta, deixa. Deixo a luz do Canta, igreja. Crianças, cantem. Deixo a luz do céu. Deixo a luz do céu. Canta, crianças. Pai e mãe. Abre as portas do meu coração. Abre bem as portas